Olá, que bom ter você por aqui. Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia muito, mas muito poderosa. A de que nós podemos sim ser os diretores do filme que passa dentro da nossa cabeça, principalmente naqueles momentos mais difíceis, sabe? E para começar, eu queria deixar uma pergunta no ar. Os nossos pensamentos são só palavras soltas? Ou será que eles são algo mais? Algo que a gente vê, que a gente sente, que quase dá para tocar? Bom, vamos mergulhar nisso então. A gente vai começar falando sobre as imagens ocultas da mente. Sabe, aquelas cenas poderosas que moldam tudo o que a gente sente, muitas vezes sem a gente nem se dar conta. É que muitas vezes um pensamento que vem do nada, um pensamento automático, não é uma frase, é um flash, uma imagem mental. Pensa só, uma pessoa como a Sally do nosso exemplo, ela não pensou com palavras, meu colega vai ficar irritado. Não, ela viu o rosto dele com uma expressão de irritação. E é essa imagem que dispara a emoção. E olha só que exemplo perfeito disso. O sentimento de estar sobrecarregado não era só uma ideia. Era uma cena completa. A pessoa se viu andando de volta para o dormitório, tarde da noite, sentindo o cansaço no corpo, o peso da mochila, uma imagem que traduzia exatamente aquela emoção. Certo. Agora vamos um passo adiante para entender por que esse nosso cinema interno tem tanto poder sobre a gente. E pode acreditar, compreender esse mundo interior já é o primeiro grande passo para a gente começar a se sentir melhor. Então, vamos definir isso de forma bem clara. Uma imagem mental é basicamente qualquer quadro, qualquer cena, memória ou até um devaneio que aparece na mente. E o detalhe mais importante é que ela quase sempre vem amarrada a uma emoção bem forte. É o filme que a nossa mente cria sem pedir licença. E como essas imagens podem ser super rápidas e, vamos combinar, às vezes bem perturbadoras, o nosso primeiro instinto é o quê? Tentar empurrar para longe. Só que o problema é que ignorar raramente funciona. Na verdade, muitas vezes só faz o sofrimento durar mais tempo. E aqui eu queria pedir uma atenção especial para algo muito, muito importante. É absolutamente comum ter imagens tristes, angustiantes ou até que pareçam, sei lá, meio esquisitas. O único problema seria achar que tem algo de errado por ter essas imagens. Isso é totalmente normal. Todo mundo passa por isso. Bom, agora que a gente já entendeu o que são essas imagens e que está tudo bem tê-las, vamos para a parte prática. Vamos ver 3 ferramentas para a gente poder assumir o papel de diretor ou diretora desse nosso mundo interior. O nosso roteiro é bem simples, mas é poderoso. Primeiro, aprender a seguir a imagem até o final. Segundo, avançar no tempo. E terceiro, mudar a imagem. São 3 técnicas que a gente pode praticar no dia a dia. A primeira ferramenta é seguir a imagem. E a ideia é genial de tão simples. Não pause o filme bem na pior parte. Sabe quando a gente congela a cena no pico da ansiedade? O segredo aqui é dar play e ver o que acontece depois. Imagina a cena da Sally de novo. Ela tá lá na prova, olha para o papel e dá um branco. Ela vê todo mundo escrevendo e a imagem que congela na mente dela é a da paralisia, do fracasso. É um momento de pânico total. Mas e se ela não pausar aí? E se ela deixar a cena continuar? Ela não fica paralisada para sempre. A imagem continua e ela se vê procurando até achar uma pergunta que sabe responder. Aí ela começa a escrever. O nervosismo ainda tá lá, claro, mas a paralisia foi embora. A imagem achou uma solução. E aí, essa primeira ferramenta já pareceu útil? Se sim, saiba que tem um jeito bem simples de apoiar a criação de mais análises como esta. É só deixar um like e clicar no sininho para não perder nada do que vem por aí. Vamos para a nossa segunda ferramenta? Avançar no tempo. A proposta aqui é ousada, dar um salto para o futuro, para o momento em que aquele desafio já foi superado. É um jeito de sentir o alívio antes mesmo da tarefa terminar. Olha o exemplo da Sally com o trabalho da faculdade. Em vez de focar no cansaço, naquela imagem delas 2 da manhã, exausta, ela avança no tempo. Ela se imagina no finalzinho, revisando os últimos detalhes, clicando em enviar no e-mail. E o sentimento que vem dessa imagem? Alívio. Um peso que saiu das costas. E agora, a terceira ferramenta, que talvez seja a mais criativa de todas: mudar a imagem. É aqui que a gente assume totalmente o controle da direção. Dá para mudar a cena, os personagens, o final, o que a gente quiser. O poder é todo nosso. E essa transformação aqui é fantástica. A imagem original do professor é super intimidadora, né? Dá ansiedade só de pensar. Mas a nova imagem é quase cômica. Imaginar ele encolhendo, virando uma criancinha birrenta. A dinâmica de poder muda na hora. E o resultado é praticamente imediato. A pessoa sorri e diz: sim, consigo imaginar isso. Me sinto bem menos ansiosa agora.
Uma simples mudança na imagem interna foi capaz de transformar completamente a emoção. Bom, a gente está chegando no finalzinho da nossa jornada de hoje. Vimos o que são as imagens, entendemos o poder que elas têm e exploramos algumas ferramentas para interagir com elas. O próximo passo, então, é sobre tomar as rédeas desse nosso mundo interior. Então, o que a gente precisa guardar dessa nossa conversa? Primeiro, ter essas imagens mentais é normal e ninguém está só nessa. Segundo, existe o poder de interagir com elas, de não ser apenas um espectador passivo. Terceiro, com prática, dá para mudar o que a gente sente. E por último, isso é uma habilidade. E como toda habilidade, a gente desenvolve com o tempo. Olha, essas ferramentas são um começo incrível, de verdade. Mas para uma jornada mais a fundo, com um guia dedicado para ajudar nesse caminho, a terapia profissional é, sem dúvida, um recurso muito valioso. E essa análise, inclusive, foi possível graças ao apoio de Sidney P. Soares. Para quem sentir que pode ser o momento de buscar esse acompanhamento profissional, aqui ficam os contatos. O e-mail é sidneyterapeuta1967@gmail.com e o telefone é 22 99810 1986. E para a gente terminar, eu deixo uma última reflexão, que na verdade é um convite. Uma pergunta que coloca o poder de volta nas nossas mãos. Qual história cada um de nós vai escolher dirigir na própria mente hoje?